As atividades que tenham são recebidas, a Júlia. Vou pegando aqui o número de vocês, só um minutinho. Oi, Patrícia. Enquanto isso, vocês colocam na página 220. Patrícia 6, Cecília 4. Tudo legal, Diego? Oi, Maria Barreto. Diego 8. Eu não vi, Raíssa, depois eu vou olhar, viu, meu anjo? Gabi 3, já botei. A senha recebeu. Raíssa? Oi, Pablo. Larissa, tudo bem? Oi, Alan. Bia Pinheiro. Bia Oliveira. Ó, Gabriel, tudo bem com o senhor? Andei nas suas terras esses dias. Ou melhor, esse mês. Agora tem um erro aí, Gabriel. Tu é o 6 e o Iega é o 6 também? Tem um erro aí de números. Oi, Maria Gabi. Marinha. Página 220. Raikkonen. Oi, Diego, tu é muito atrapalhado, amigo. Estou falando com o Gabriel. Gabriel do ar. Pronto, acho que eu já peguei todos, depois eu confio. Vamos lá. Aproveitando que todos estão bem animados, é a última aula, é tão bom, né? Vamos lá. Página 220, temos aí na atividade a primeira questão. Pois é, Raíssa. Leia. Humilhação dessas lombrigas. Humilhação de confessá-las. E o que é pior? Mínimo verme. 15 centímetros modestos. Enquanto Zé, rival na escola, ele expeliu entre O e As formidáveis tênias porcina, a solitária de 3 metros. Sobre os vermes mencionados acima, responda. Qual pertence ao filo dos platelmintos? Deixa eu só ver aqui o que foi que o Walter colocou. Pois é, Walter. Eu acho que o fato de você estar falando sobre vermes, por isso que ele usou essa palavrinha. Está correto, Pablo? Certo, Júlia? Bia também, tá? Qual pertence ao filo dos platelmintos? A tenha. Letra B. Cite 2 medidas para evitar a verminose causada pelo verme maior. Pode, Walter. Pode, Raíssa. Cozinhar Pode falar, e Walter. evitar comer alimentos crus ou quase crus. Quase cruz.
Estou digitando, por isso que eu não estou falando. Saneamento. Era bom se fosse ditado, né? Manter as condições de saneamento. Pode, Raíssa, falar. Oi, tia, tia, tá me escutando? Sou, meu bem, tudo bem? Tudo. Consumir carnes de porco e boi bem cozidas ou bem assadas e tratar os doentes com vermífugos. Ok. Mais alguém quer falar? E dá para pegar pelo pé? Essa foi boa. Só um minutinho. No caso aí, não dá para pegar pelo pé, tá? Oi, eu vi aí algumas respostas, mas é porque, como eu estava digitando, eu me concentrei no ato de digitar. Não dá para pegar pelo pé. No caso, o que pega pelo pé é a esquistosomose, né? É justamente quando você pisa em cima de um caramujo, por exemplo, né? Alguma coisa do tipo. Então, quem colocou andar descalço, por gentileza, corrija. Dá para pegar justamente pela falta de saneamento, como foi mencionado aí pela Raíssa, pela questão de se alimentar, comer carnes, desculpa. Sempre eu esqueço de colocar isso no silencioso. Hello, moto, pronto, desliguei o Hello Moto. Com relação às carnes, tanto de porco como de boi, evitar comê-las sem saber a procedência dessa carne, né? E se você perceber, tá bom, gente, eu já sei que é um moto. Se por acaso você perceber que essa carne já ela apresenta alguns caroços, você deve informar a vigilância sanitária, porque ela pode estar contaminada e assim vir a contaminar várias pessoas, tá? Então, eu coloquei a resposta correta aí acima, só vocês visualizarem. Questão 2. A questão adaptada. Observe as figuras abaixo. Letra A. Em qual dos organismos observa-se dimorfismo sexual? Como ocorre o dimorfismo? Quanto... Opa. Pode, Pablo. Oi, tia, Oi, tá ouvindo? tudo bem com o senhor? Estou. A2. O macho é menor que a fêmea em comprimento e apresenta canal ginecófilo. Ginecófilo. Pronto? Pronto. Mais alguém colocou diferente? Deixa eu ver o que a Bia colocou. Ok, deixa eu... Deixa eu só terminar aqui de digitar. O macho é mais largo e apresenta. Opa, errei a palavra, desculpa. Oxe. Foi. Primeiro aí são duas perguntas, né? Eu estava perguntando em qual dos organismos observa o dimorfismo sexual. Então, é na segunda imagem.
na imagem número 2. Aí está perguntando como ocorre o dimorfismo. O macho é mais largo e apresenta um canal onde a fêmea mais fina se encaixa. Pode passar adiante? Letra B. Quais são os plateumintos parasitas do ser humano? Deixa eu... Espera aí, antes de subir isso aqui. 2 e 3, ok. Dois e 3. Tá certo, Pablo. Aqui está o som. Errei a palavra 1000 vezes. Situação é o causador. Então, já tenha. Ok? Posso continuar? Ou precisa de um tempo para colocar a resposta? Pode ir, né? Então vamos lá. Questão número 3. A organização estrutural de um plateuminto é mais complexa que a de um quinidário. Cite uma característica que confirma essa afirmação e mencione duas verminoses causadas pelos plateumintos. Pode, Raíssa. Seu sistema nervoso é mais complexo do que um quinidário. Verminose, teaníase e esquistossomose. Ok. Mais alguém? Colocou a mesma coisa? Colocou a mesma coisa? Todo mundo colocou a mesma coisa? Ô, tia, nem fiz essa. O quê, Walter? Eu estou colocando aqui, passo já. Só um minutinho, porque eu sou lenta para digitar. Quando eu não coloco várias letras iguais, né? Já tem esse negócio. Vai dar certo, né? Tem que dar.
Hotel. Acho que eu botei certo. Ah, só o pôr aqui, deixa eu dar um espaço errado, pronto. Qualquer erro de digitação foi o computador, não fui eu. Mas não tem não, acho que não. Tô aprendendo com erro. E no caso eu tô digitando no Note, eu não tô digitando no celular, né? Porque sempre é o corretor do celular. Quando terminar, e por gentileza me comunica. Ok. Não? Nossa, nossa. Tá, Walter, depois vai fazendo. Não, 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 já entendi. Pronto, Walter. Questão 4. No ciclo evolutivo da tênia sólio, as proglotes, segmentos grávidas, são eliminadas do intestino do homem juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores da tênia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo, o embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-se nos músculos, onde se encista. Segundo essas informações, o homem e o porco são, respectivamente, o tipo de hospedeiro? Isso aqui é muito difícil. Uma questão? Uma questão filosófica. Definitivo e intermediário. Definitivo e intermediário. Ok. Questão 5. Os primeiros registros de doenças causadas por vermes parasitários ou hermintos se encontram no papiro de Éfeso, 1500 a.C., em que se reconhecem descrições de tênias e lombrigas, estas últimas de incidência ainda bastante comum no Brasil e em outros países do terceiro mundo no final do século XX. Com base na figura acima, pode-se afirmar que o problema apresentado por esse indivíduo pode ser evitado através de práticas lavar bem os alimentos e construir esgotos. Que mais? Quem mais colocou diferente? Se tiver colocado, está certo, Paulo. Tá certo, Pablo. Opa. Opa, de novo, errei. Pode, volta. Adotar medidas sanitárias básicas, como tratar águas de esgotos, inspecionar batedouros e açougues, se a qualidade da carne que está comprando for duvidosa, consumir carne de porco e boi bem cozidas ou bem assadas e tratar os doentes com vermífugos. Isso aí mesmo. Fungos. Fungos. Ok. Eu pulei a maior parte, a tirinha, não foi? Assim mesmo.
Mas vocês leram? Eu pulei, realmente. Então, vamos lá. Repetir a 4? A 4 são hospedeiros definitivo e intermediário. Resposta da 4, hospedeiro definitivo e intermediário. Só recapitulando aí para a gente poder passar adiante. Os platelmintos. Os platelmintos são invertebrados, representados pelas planárias, a tênia e os esquistossomos. Eu fico tentando ver o que é que vocês estão escrevendo. Né? Possui o corpo mole, alongado e achatado no sentido dorsiventral, né? Como se fosse de cima para baixo. Podem ser encontrados, no caso, são animais aquáticos, mas também podemos encontrar em ambientes terrestres, só que em ambientes terrestres úmidos, né? Podem ser encontrados em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Com relação à sua forma de vida, nós encontramos alguns que têm sua vida livre, como é o caso das planárias, e também temos o caso, os que são parasitas, como no caso aí das tênias e dos esquistossomos, que são parasitas, né, como nós vimos agora por último. Possuem simetria bilateral, como nós já tínhamos falado. O sistema nervoso também, foi até mencionado em uma das questões aí, possui um sistema nervoso concentrado na cabeça, né? Com relação ao sistema digestório, não tem um sistema digestório completo, né? É um sistema digestório incompleto, por quê? Porque possui apenas a boca, né? Então, digamos assim, todo alimento que é ingerido, ele tem que ser absorvido, né, pelas paredes do animal, e o que é de substância inútil sai também pela boca, né? Então, se ele se alimenta, acabou de se alimentar, então tem que esperar aquele processo de digestão, de absorção de nutrientes, para poder eliminar as substâncias desnecessárias, e só assim esse animal poder vir a se alimentar de novo, tá? Isso aí no caso dos plateumintos. Aí vimos também que o sistema não possui sistema cardiovascular nem respiratório, né? Isso ocorre através do processo de difusão. Processo de difusão. Outra coisa que nós falamos a respeito dos plateumintos foi com relação à sua reprodução. Derretendo de preguiça, é. Você anima, Walter. Falta só amanhã. Amanhã é sexta, pronto. Final de semana. Meu bem, hoje tem reunião, mas é para os pais. Isso, Raíssa. Muito bem. Falamos a respeito da reprodução que é sexuada e assexuada. No caso da assexuada, pode ocorrer através de fragmentação do corpo, né? No caso de uma planária, quando ela é fragmentada, ela tem, digamos assim, o poder de se regenerar, né? Dando origem a outro ser. Isso. Ela se divide, ela acaba se multiplicando. Tá? Aí falamos também... falando da reprodução, falamos do ambiente, falamos também a respeito de algumas doenças, como foi agora visto na atividade por último, que são causadas pelos plateumintos, que é a teníase, o extossomose e o que mais, hein, que eu me esqueci? Teníase, extossomose, qual foi a outra, hein? Vermisiose. Que é vermisiose? Walter? Sei lá. Não é verminoses, não? A palavra? Tipo?
outra coisa, só mesmo a nível de curiosidade. Ontem eu coloquei para vocês um material para leitura, não sei se vocês leram. Falando a respeito de uma solitária, de uma tenha. Walter, tu está muito folgado, Walter. É, né? Ainda reclama da vida. Sei não, viu? Aí nós falamos a respeito de alguns cuidados e com relação a essas verminoses. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar a respeito dos nematelmintos. Aí na página 221. Ainda tá reclamando da vida esse Walter, não sei não, o que é que ele quer mais. Em casa, não está fazendo as leituras recomendadas, as atividades eles não estão enviando, né, senhor Walter? E ainda fica reclamando. A culpa não é minha se o Classroom não funciona. Oxi. Agora com relação a isso aí eu não posso nem reclamar, porque eu não sei manusear. Não, o número de São Paulo te ligou. Foi, Gabi? Tu foi atender aí? Tá certo. Não é, Maria? Só quer sombra e água fresca. E ele ainda reclama. Então, vamos lá. Hoje, entrando aí na parte correspondente aos nematelmintos. Tô brincando, Walter, contigo. Só pode desofilar um pouquinho. Descontrair um pouquinho. Então, falando aí a respeito dos nematelmintos. Temos como características gerais, nós sabemos que eles são invertebrados e também são vermes, né? Eles podem ser encontrados na água, tanto em lagos como no oceano, e na terra também em lugares úmidos. Pode ser, Raikkonen, eu não entendo, eu não sei. Quem pode responder isso aí bem direitinho é o Carlos. O Carlos ou o Edson, eles que manuseiam com mais frequência o Google Sala de Aula. Ou melhor, foi através deles que eu aprendi a mexer em alguma coisa. Eu não sei muito bem, tá? Voltando a falar dos nematelmintos. Apresentam um corpo cilíndrico, né? O formato do corpo dele é cilíndrico e longo, diferente aí dos platelmintos, que apresentavam um corpo mole e achatado, longo, porém era achatado, né? No sentido dócil ventral. Já os nematelmintos, não. O corpo deles é cilíndrico, né? É longo e cilíndrico. Eles possuem sistema digestório completo, possui a boca e possui o ânus, tá? Todos os nematelmintos possuem a boca e possuem o ânus, diferentes dos platelmintos que possuíam apenas a boca e tinham que esperar o processo de digestão acontecer para poder comer, ingerir outra coisa. Já no caso dos nematelmintos, não. Eles podem consumir, podem comer, ingerir o alimento e quantas vezes ele quiser, porque aquilo dali, a digestão é feita e por onde sai os resíduos das substâncias inúteis não é pela boca, como saía nos platelmintos, né, que tinha que esperar esse processo acontecer. Já no... Então, ele é guloso? Não sei, Walter, se eu diria guloso. Podemos fazer uma comparação com a gente, né? Podemos nos comparar a eles, nesse sentido aí, né? Aos nematelmintos. Os nematelmintos. Porque nós comemos e não precisamos esperar eliminar as substâncias indesejáveis para poder comer novamente. A gente deu vontade, você pode continuar comendo. Diferente dos platelmintos, que, no caso, ele tinha que se alimentar, porém não podia ingerir alimentos à vontade, podemos dizer assim. Por quê? Porque tinha que esperar a digestão. Já enchia, né? Já saciava, eles tinham que absorver o nutriente para depois desperdiçar o que era desnecessário. E no caso dos nematelmintos, não. Eles podem comer, acontece a digestão, o que é indispensável não vai ser pelo mesmo canto onde é ingerido o alimento, então ele pode continuar comendo, fica à vontade. Podemos dizer, por exemplo, os lombrigos. Continua aí fazendo a festa, tá?
Continuando. Como eu falei, então, no caso aí, eles possuem um sistema digestório completo, né, porque possui boca e possui ânus. Porém, com relação ao sistema respiratório e cardiovascular, existe uma ausência, então, aí é igual dos plateumintos, né, que é feito através de difusão. A troca de gases é através de difusão. É aí só, imaginou aí uma lombriguinha aí dentro do, né, do teu intestino, fazendo a festa? Só se alimentando? Deus me livre, é? Pois é. Mas dando continuidade. A maioria dos nematelmintos, eles possuem, no caso aí, sexo separado. Sexo separado, então eles são chamados de dioicos, né? Quando possui sexo separado, são dioicos. A reprodução, no caso dos nematelmintos, já é uma reprodução sexuada, tá? Há uma troca de material genético. Daqui a pouco vocês podem até observar já aí na página 222, tem aí um verme, uma bichinha bonitinha aí, uma lombriga. Pois é. Vocês podem até observar já na 222 esse bichinho bonitinho chamado aí lombriga, popularmente de lombriga, mas tem outro nome, tá até escrito aí embaixo, Ascarias lumbricoides, né? O macho, ele acaba sendo mais curto do que a fêmea, ele é menor do que a fêmea. Vamos supor que a fêmea chega a 30 centímetros e o macho 25 centímetros, de 20 a 25 centímetros, tá? O macho, ele é menor. Se vocês observarem, na parte posterior, ele possui uma espécie de gancho. Observa aí na imagem onde tem a lombriga menor. Lá embaixo, você observa como se fosse uma espécie de gancho. Então, o macho, ele possui, além de ele ser mais curto do que a fêmea, ele possui uma espécie de gancho na parte posterior, que é justamente para segurar a fêmea durante o ato sexual aí deles, tá? Como eu falei para vocês, a reprodução, no caso aí dos nematelmintos, é uma reprodução sexuada, né? A única forma de reprodução deles é de forma sexuada. Não existe aí nos nematelmintos a reprodução assexuada. Enquanto nos plateumintos, que foi o que nós falamos nas aulas anteriores, os plateumintos existem as duas formas de reprodução. Já nos nematelmintos, não, só existe a reprodução sexuada, tá? A fecundação, ela acontece de forma interna, né? Como é uma reprodução sexuada, a fecundação também acontece aí, no caso desses animais, de forma interna. Outra coisa também que é tida como uma característica geral é com relação à simetria. A simetria também desses animais representantes dos nematelmintos é uma simetria bilateral, certo? A simetria bilateral. Com relação ao sistema nervoso dos nematelmintos, podemos dizer que ele é em forma de anel, devido ao formato do corpo dele também, tá? Como eu já tinha mencionado para vocês, não possui sistema cardiovascular nem respiratório, e as trocas gasosas que acontecem nesses animais aí é através de difusão. Não. Você sente sintomas, né? Mas você sente sintomas. Até eu mencionei ontem, só porque tu tá falando, Walter, que tu falou isso aí, a respeito da criança, que eu li até um trechozinho de uma reportagem, a criança que tinha sido contaminada e a solitária se desenvolveu durante um mês, né? Tanto que ela já tinha chegado a 2,60 metros de comprimento dentro do organismo dessa criança. Pois é, mas essa aí, Pablo, ela pode crescer mais, tá? No caso da criança que eu tinha mencionado ontem para vocês, só foi percebido a presença desse verme porque a criança sentiu um incômodo no reto, né? E os pais levaram para uma emergência. Pois não é 2,60 metros, mas imaginei que ela tá bem
dobradinha, lida aí. Ela arranjou um cantinho para ela se esconder. Voltando a falar dos nematelmintos, com relação ao sistema excretor dos nematelmintos. Os nematelmintos, eles possuem umas células, que nós chamamos de células renentes, tá? Essas células, elas são parecidas com a letra H, com um H, e elas acabam auxiliando nesse processo de excretar, tá? Só porque vocês ainda continuam falando da tênia, realmente é algo nojento. As lombrigas também não é, se vocês procurarem alguns vídeos relacionados, vocês vão ver que também não é algo legal. Por isso que a gente deve evitar e ficar colocando mão suja na boca, alimentando aí as lombrigas, né? Ter mais cuidado com a higienização. Tudo isso para evitar as lombrigas, as coisinhas indesejáveis. Alguma coisa até aqui? Eu sei, Rogério Filho, eu também tenho um relógio. Tá. Não, não tenho. Por quê, Walter? Eu não tenho. Mas me diz para que serve. Seria interessante ter? Não serve para nada? Ah, para curiar os vídeos dos outros. Não. Ultimamente eu não estou tendo tempo nem para me assistir vídeo, porque o sono não permite. Deixa eu só conferir aqui os números de chamada de vocês. Ok, mais alguma coisa? Alguma coisa que tenha ficado em dúvida para a gente comentar? Hoje só tem a Maria, a Raíssa e o Walter, e agora a Júlia deu sinal, foi? Cadê o resto do povo? E o Rogério Filho para me dizer que falta 2 minutos. Agora falta 1. Deixa eu só conferir aqui a chamada. 7º ano A. Número 11, 12, 3, 15, 14, 1, 6, 7, 17 e 13. Faltou alguém do 7º A? Oi, João Mariano, desculpa. Número 10. Mais alguém do 7º A? Não é 10 pessoas numa sala de 20, mas vamos lá. 7º ano B. 7, 13, 6, 4, 8, 10, 3, 2, 11, 9. Faltou alguém do 7º B? Eu falei, Walter, o 13. Ah, eu não tinha falado o 12. Desculpa, Raíssa. O 12 eu não tinha mencionado. Não tinha anotado, desculpa. Mas alguém... Oi? Pode ir embora. Pode ir embora? Tu vai embora pra onde? Tu já tá em casa. Quero jogar, tia. Ah, engraçado, né? Fica cansado para assistir aula diante do computador, do celular, e para jogar não está cansado, né? Sei não, Walter. Gente, ó, tenha uma boa tarde, tá? Até segunda, bom final de semana. Fiquem em paz.